Barroso nega que o Brasil viva uma ditadura. Ditaduras têm tortura, censura, exílio. Nada disso acontece aqui. Só afirmará isso quem não tenha vivido uma ditadura. As ditaduras são regimes políticos em que há absoluta falta de liberdade, em que há tortura, em que há censura, em que há pessoas que vão para o exílio, há pessoas que são aposentadas compulsoriamente. Nada disso acontece no Brasil. Mas Alexis Fontaine rebate. Moraes age como se fosse ditador, justificando seus atos em nome da democracia. Democracia precisa de liberdade, não de um guardião. E você, de que lado fica nessa polêmica? Boa noite, Leandro. Boa noite, José Eduardo Cardoso, audiência da CNN. Na verdade, ele se expõe, ele mostra exatamente o que ele pensa que é. Ele acha que é o guardião da democracia, ele acha que é o dono das virtudes, ele acha que ele é o dono da verdade. E dessa forma ele mostra nessa entrevista, em vários trechos, como se fosse muito experiente em enfrentar golpes, como se fosse muito experiente em saber censurar as redes sociais, como se estivesse fazendo tudo isso em nome da democracia, para a saudável democracia brasileira. Mas o que ele não percebe é que ele está se comportando exatamente como um ditador. Porque todo ditador fala em liberdade, em coisas nobres, e justifica os seus atos autoritários de censura, de impedir com que a população tome as suas próprias decisões, sempre em nome de algo maior, de algo nobre, que é, no caso, a democracia. Mas tudo que a democracia não precisa é de alguém que seja o seu guardião, aquele que sabe tudo. A democracia precisa de liberdade para poder fazer o movimento natural da população, que talvez erre numa eleição, mas tenha certeza de que essa pessoa errada eleita não continue no poder, porque a democracia não foi feita para eleger os melhores, mas para ter certeza que os piores não fiquem no lugar, na cadeira do eleito. E quando ele fala do jeito que ele falou, ele mostra claramente o que ele está fazendo com o Brasil. Ele está atropelando a nossa democracia. Ele interveio nas eleições de 2022, quando censurou com o aval do STF. Carmen Lúcia mesmo falou, só dessa vez. E aí continuou distorcendo a democracia. Eu falo claramente, eu não acho esse governo legítimo em função de uma eleição que teve claramente interferência. Pior, Alexandre de Moraes esquece que nesse processo do qual ele já tomou opinião, ele já declara que é golpe, ele não está mais investigando. E tem um ponto interessantíssimo, ele deveria ser claramente dizer impedido, porque no processo existe um suposto tentativa de assassinato dele, um assassinato do presidente Lula e de outros, do qual ele é parte interessada. Ele tem conflito de interesse. Ele não poderia estar julgando, ele não podia estar conduzindo esse processo. Mas quando ele fala que não recua em nenhum momento, nenhum ponto, é porque ele se enche com essas virtudes, ele enche se achando o dono da verdade e, portanto, ele não tem o que recuar, porque ele nem pensa na possibilidade de estar errado. Ele nem pensa na possibilidade de estar sendo o mais antidemocrático de todos os juízes e botando o Supremo numa situação extremamente delicada. As pesquisas mostram isso, a popularidade dele mostra isso, no qual Alexandre de Moraes está ficando cada vez mais preso das suas próprias ações, porque toda ação tem uma reação e tudo que ele impõe de autoritarismo, ele mesmo não está podendo mais ter a sua cidadania. Olha que contradição, olha que ironia que está acontecendo. Então, no fato, o que acontece nesse caso, ele está dobrando a aposta, mas ele não está tendo a humildade de fazer uma autocrítica, de parar e pensar e talvez conversar com outras pessoas que não sejam do meio para tentar entender e se enxergar. Ele não se enxerga. Isso é muito característico de pessoas extremamente autoritárias. E no caso dele, o freio que deveria ser o Senado não está funcionando. E aí ele se empodera cada vez mais. Então, de fato, ele não vai recuar, ele vai insistir, pode vir magnífico que for, mas no momento ele vai sentir, talvez, que o que ele está fazendo é absolutamente antidemocrático.